Jogo de Cintura. Começa agora Jogo de Cintura aqui na TV Diário e também no 93.5 do seu FM Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo aqui no estúdio sempre Daniele Bressan, Daniela Minello, Deborah Evangelista e Fabiana Sparrenberger. Lembrando que Inanna é nosso parceiro aqui no programa. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Você participa do nosso programa também pelo WhatsApp, mande aí sua sugestão de tema, o que você achou do programa que você está assistindo. Nosso telefone é 55991362472. 55991362472. E o tema de hoje é o corpo, mas não qualquer corpo, o corpo da mulher negra. Nós temos aqui Deborah Evangelista, que tem toda a autoridade para falar, tem um trabalho muito bonito, né, em relação a essa temática, entre outras relacionadas à cultura afro-brasileira. E nós temos também uma reflexão muito interessante que vem da área da Daniela Minello, que é formada em Educação Física, Teatro, e que nos traz uma série de conceitos aí sobre o corpo. Entre eles, nós temos aí fatores históricos e culturais que pesam, sobretudo, sobre o corpo da mulher negra. Eu acho que esse é um tema muito interessante, é um tema muito caro para mim, no sentido de que a mulher negra é uma constituição, né? Na verdade, eu acho que todas nós, mulheres, nos constituímos a partir do nascer e de uma constituição que vai acontecendo ao longo do tempo. Nós não nascemos prontas, né? E a mulher negra tem um encontro, a gente consegue fazer um encontro consigo mesmo, com as nossas características físicas. E ao fazer esse encontro das características físicas que a gente tem, a gente é também colocado em xeque dentro de uma sociedade onde esse corpo, ele não é o padrão. Então, às vezes, as mulheres negras fazem nas suas manifestações e tal, o corpo negro, um corpo negro aqui. Por que é tão importante essa presença desse corpo negro aqui? Né? É importante porque esse corpo negro não pôde, durante muito tempo, estar em todos os espaços. Por isso que é importante. É importante entrar no Teatro 13 de Maio e ter um corpo negro no palco. Faz parte, é uma quebra. É uma quebra de todo aquele status quo que foi durante muito tempo, né, colocado como padrão. Então, quando a gente fala no corpo da mulher negra e falando das nossas características, né, de como a gente é bonita, como a gente é lindo, como o nosso, né, com licença, como o nosso nariz é bonito, a nossa boca é bonita. Eu devia ter passado um batom mais vermelho, né, como é bonito. E aí, isso não é o padrão. Não é colocado como beleza. E uma coisa que nos dói muito é quando olham pra gente e dizem, nossa, que beleza exótica. Gente, vocês não têm noção. Não façam isso. Se tiver uma mulher negra, um homem negro, diz, que beleza exótica. A beleza, ela não é exótica. Ela é beleza. Ela é bela, com todas as suas características e com todas as suas diversidades. Dentro da área do direito, e, por favor, vocês interajam, falem, deem suas opiniões. Mas né? É que hoje a gente quer te escutar, Não, Deborah, por favor. eu acho que é importante, né, precisa. a gente trocar. E dentro dessa noção de onde eu estou, quem eu sou agora, em que tempo presente estou eu, né? E o meu corpo, como que esse corpo ele anda, circula dentro dessa sociedade. E isso é muito interessante a gente fazer essa análise, porque nós somos a base da pirâmide social. Os piores índices de tudo são das mulheres negras. É o que ganha menos, é o que tem filho para cuidar sozinha, todas as questões de escolarização são menores, né? O acesso a muitas coisas. E aí tu olha assim, qual é a mulher, e aí, falando nós mulheres, qual é a mulher que não gosta de se sentir bela? Para si, para os outros também, mas para si. Quem é que não gosta de se admirar? Quando eu faço trabalho de afrocoach ou empoderamento, eu trabalho muito com... Eu só gosto daquilo que eu admiro.
Eu só quero ser aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu vejo sentido. E aí eu olho, e nós aqui falamos, né, esses dias, a Dani estava falando das Paquitas de Camobi. E eu fiz uma live, que eu fazia live, agora que eu, em função do Viva Ubuntu, não estou conseguindo, mas eu fazia live todas as quintas-feiras com mulheres negras aqui em Santa Maria. Toda quinta-feira tinha uma mulher diferente. E aí uma delas me disse um dia assim, Débora, tu sabe o que é crescer vendo a Xuxa e a Angélica como modelo? Não tinha uma mulher negra na televisão a manhã inteira, Débora. A manhã inteira. O que eu fazia era brincar, era estudar, e de manhã, o que nós fazíamos? Assistíamos o que passava na televisão aberta. Mas se a gente for ver também, Débora e meninas, hoje em dia começaram aos pouquinhos colocar, como por exemplo, a moça que apresenta o tempo, aos pouquinhos começou essa construção de inserir a mulher negra como sendo importante nesses espaços em que antes eram apenas ocupados, né, por pessoas brancas. Isso é muito recente. É muito. E, aliás, eu não lembro agora, por exemplo, de uma apresentadora negra que tenha esse espaço dentro de uma televisão e que tenha, por exemplo, esse horário que é dito como horário nobre, né? Para ser âncora, para estar ali à frente, né? E é uma construção, isso, nas manhãs. E é uma construção que, historicamente, quando eu fui pesquisar a respeito desse programa, que é muito importante, o nosso grupo aqui pesquisa muito sobre os temas, né? E isso nos dá também essa vontade de querer saber mais, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que, historicamente falando, através de pesquisas que nós compartilhamos, que a mulher negra, ela era historicamente considerada como um corpo que era útil ao trabalho e era útil ao prazer. Tanto Mas que até hoje, por isso que se fala da mulher beleza exótica. Quais né? são os 3 estereótipos para a mulher negra? Quais são os 3 momentos da existência dela? 1. Ou eu sou a mulata globeleza exportação, que sambo, danço, mostro a bunda, seio e tal, e estou à disposição sexualmente de todos os homens, tá? Essa é a mulher. E aí, só dentro disso, a gente tem uma menina que, assim, é uma profissional incrível da área da educação física, está fazendo doutorado em educação, que é a Karen Tolentino, e ela fez uma pesquisa exatamente na questão das passistas, né? Como é que funciona essa noção desse estereótipo para a mulher negra, porque tu pode ser uma excelente dançarina, passista, e tu não está disponível para o sexo de ninguém. Exatamente. Né? Por que essa ligação? Então, essa é o primeiro estereótipo, onde nos colocam, e aí a gente vai buscar onde? Naquelas mulatas, aquelas meninas negras que estavam ali para servir os seus donos no tempo da escravização. Ou seja, eu vou fazendo uma roupagem nova, mas continuo colocando a mulher negra à disposição do sexo, né? A própria etimologia da palavra, eu volto para a Dani porque a gente gosta desse tema e ela é professora de letras, né? A etimologia da palavra mulata é extremamente pejorativa. Mas é claro, extremamente, né? Pode dizer. Eu não queria te interromper, eu sempre lembro nós tivemos há muito tempo, no outro programa, que é o programa, mas em outra época, a questão da representação feminina dentro da literatura, das personagens femininas, e depois, evidente, a televisão, depois a literatura, lógico, traz para nós várias personagens. E essa questão do sexo e dessa servente sexual, né, da mulher negra, da escrava, se deu muito. E na televisão apareceu, agora infelizmente não vou me lembrar exatamente do nome da novela, da série que passou na Rede Globo de televisão, mas que a mulher não queria fazer sexo com o marido, então ela trocava de lugar à noite com essa mucama, né, com essa escrava que estava ali também a serviço disso. Então ela trocava de lugar, porque ela não queria fazer, não queria ter as relações sexuais com o marido na época, século XIX. Olha, falando do século XIX, como se isso não existisse mais, né? Isso é muito interessante. Também é um fator preconceitual bastante grande aí na sociedade. Outro fato é a literatura, quando ela traz as representações, porque ela não existe, a representação grega na literatura brasileira, porque a literatura brasileira é uma literatura recente no que diz respeito à narrativa. A narrativa por si só ela é recente. A narrativa é século XIX,
século XIX. Para quem está nos acompanhando e não sabe o que é narrativa, e eu falei etimologia, são palavras meio esquisitas às vezes, A etimologia é a origem, né, da palavra, e a narrativa é aquilo que a gente conhece como tudo que é narrado, que tem um narrador. Uma história. Uma história. E aí entra o conto, entra o romance, entra a novela, entra a crônica, são narrativas. Aquilo que tem um narrador, tem um tempo, tem um espaço, tem personagens, enfim. E essas narrativas de ficção que se cria no século XIX, porque a narrativa é do século XIX, no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas no Brasil a gente demora muito para o negro aparecer, e sobretudo a mulher negra aparecer. Então, nós não temos essa perspectiva. E quando se pergunta, por quê? Porque não era para... Olha, que fique claro, não sou eu que estou dizendo que não era para ter. Quem sou eu para dizer isso? Mas não deveria haver, porque o negro não tem essa representação. Quando se constrói a identidade brasileira, a identidade nacional, se constrói sobre a perspectiva romantizada, europeizada, como foi construída a nossa literatura durante muitos anos. E como a própria imagem de Jesus Cristo foi construída. Um homem branco, de olhos claros. E quando se constrói aqui, qual é a identidade nacional? Como é que é a literatura, quando vocês estudaram, quando eu estudei, quando a gente ensina, enfim. A literatura é a primeira fase da literatura brasileira, dentro do seu romantismo. Quem é o nosso maior representante? O indígena. Por que não é o português que está aqui? Bom, porque ele é português, né? Nós somos de uma literatura lusófona, como a gente diz. Mas, principalmente, por que não é o negro? Porque é escravo. Exato. Então como é que nós vamos colocar na literatura brasileira um escravo como representante? E aí é aquilo que a gente fala da tentativa tentativa não, mas a desumanização deste homem e desta mulher. E a desumanização faz com que a gente não exista. E o Estado brasileiro tentou fazer com que o negro não existisse na medida que tentou branquear o país, né? Mas então, nós temos os 3 estereótipos, né? O primeiro, que é essa mulher que é a disposição do sexo, que é a garota exportação. Nós temos a raivosa, aquela que é a barraqueira, e nós temos a tia Anastácia. Olha só, eu vou, não quero cortar, mas a gente tem que fazer um intervalinho. Gente, eu nem falei! Já voltamos, mas tá vendo? O assunto rende, gente, o assunto é muito bom. Tudo rende. Meia hora, né, de programa, gente, dá nisso. Intervalo, a gente já volta. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar
com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura e hoje o tema por aqui é o corpo da mulher negra. E a gente tem alguém com toda a autoridade para contextualizar essa discussão. E a gente tem aí o braço da literatura, a gente tem o braço do corpo, né, pela educação física, pelo teatro, e nós aqui jornalistas para alinhavar todos esses raciocínios, para dar opinião, para observar mais do que falar, né? Uma das coisas que eu acho muito bonitas, assim, ó, é quando a gente consegue fazer essa costura e essa linguagem. Por quê? A gente precisa criar uma cultura de valorização dessa mulher negra. Então, o ano passado, quando a gente criou um selo para colocar nas lojas e tal, deu um rebuliço. Ah, mas será que precisa? Não precisa? Nós precisamos, porque durante muito tempo houve a invisibilidade. E a ideia qual era? Trazer à tona, colocar, mas precisa ter algo visual? Sim, precisa. É afirmativo. É dizer, somos antirracistas. E ser antirracista, é isso que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que levar para o nosso telespectador, levar para o nosso ouvinte, que talvez nunca pensou assim, ó, nunca pensei no corpo de uma mulher negra, nunca me chamou a atenção, né? E aí a história da beleza no quadril largo, nas pernas grossas, no rosto, na cintura fina, como uma questão normal de característica do ser humano, que pode ser de qualquer pessoa e que é belo. E aí a nossa sair daquele contexto, vamos dizer assim, ó, idealizado de que só a cultura europeia é importante e é fundamental nas nossas vidas. Todas as culturas o são. E nós não podemos ser aí sempre coniventes com um modelo a seguir. Uma coisa interessante, aí eu também quero contribuir, mas eu quero sentido... uma senha também, que não estou conseguindo falar hoje. Sabe? Não estou conseguindo, gente. Contribuo mais no sentido de reportar uma fala de um amigo meu, moçambicano, que destacou a contribuição africana para a cultura brasileira. Ele que fazia doutorado na URGS na época e a gente se conheceu no RU. Ele falando, Carla, o abraço, a proximidade física vem muito de nós, diz ele assim. E eu, nossa, lembrei das aulas de história em que isso era destacado. Essa amorosidade expressa pelo corpo, isso é muito nosso. Africano. As danças, a consciência corporal, ele disse. E o pai dele é escritor em Moçambique. Então eu escutava aquilo e é um outro lado, é toda uma outra narrativa, né? Não sei como é que é para ti, Fábio, esse convívio, mas para mim é muito da escuta, é muito de observar a beleza disso tudo. E realmente o domínio, a consciência corporal por meio da dança muito bem expresso. Eu acho que observar a beleza, Carla, e fazer um exercício de empatia, porque eu não tenho dúvida que deve estar muita gente pensando. Se não vai falar, até acho que talvez nem fale, mas está pensando. Por que fazer um programa para discutir o corpo da mulher negra? Por quê? Por quê? Para que essa necessidade? Para que essa necessidade? É a mesma coisa da discussão, quando vem a discussão sobre as cotas para os negros. Gente, assim, hoje que a gente tem uma preocupação, por exemplo, eu vou falar no ambiente corporativo, eu tenho um negro na redação, uma mulher. Isso me incomoda. Por muito tempo a gente não teve nenhum negro. Nenhum. E é uma preocupação que a gente não pode perder de vista. A gente tem, essa é a minha opinião, uma dívida muito enorme. Enorme, gigantesca. E precisa ser de todos. E de todos, sabe? Então, infelizmente, enquanto sim, ainda houver esse tipo de mentalidade de questionamento, para que ter um programa para discutir só o corpo da mulher negra? Nós vamos ter que seguir fazendo quantas vezes for necessário. Mas é que justamente porque a gente fica pensando até nesse contexto, né, histórico, porque justamente o corpo da mulher negra foi tido como um objeto durante muitos anos da nossa história.
E não tem como a gente esquecer, porque ainda está no dito popular, em alguns discursos que a gente escuta, de pessoas conhecidas, etc e tal, que eu tenho uma negrinha em casa para fazer o meu serviço. A gente ainda eu tenho ouve. um negrinho para acompanhar o meu filho, para alegrar ele. E aí a gente fica pensando, né, que ainda é muito latente isso, por exemplo, de grandes famílias tradicionais terem o seu negrinho em casa, gente. Por quê? Porque, queira ou não é uma ameaça, por exemplo, para a mulher. É a ama de leite, né, que vai amamentar, porque a mulher branca não quer que seu peito caia, etc e tal. E daí a gente entra numa questão que é totalmente estética, né, que é uma preocupação e que não tem relação, isso já foi comprovado. Mas a gente vê assim, por que é urgente a gente falar de um corpo da mulher negra? Porque, queira ou não, é um estereótipo, como a mulher fogosa, a mulher boa de cama. Se vai para o exterior, o que atrai o nosso país atualmente, se não o carnaval, a partir das mulatas, que são as maravilhosas do sexo? Nós temos que acabar com isso. E como que a gente vai acabar? Trazendo esses espaços como nós estamos trazendo? E uma coisa que a Fábio falou, essa noção de empatia, que é muito da mulher, sabe? De nós nos olharmos e nós nos abraçarmos e dizer, olha, ou a gente se une para acabar com isso que é o racismo, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é isso, Débora, se tu estás dizendo para nós, mulheres, né, de outras cores, se tu estás dizendo para nós, isso fere, isso incomoda, quem somos nós para dizer não? Não. Gente, é só quem está na situação. Então, o que custa a gente considerar isso? Exato. O porquê que é tão difícil para as pessoas O que entenderem? incomoda tanto? Eu fico pensando, e aí me desculpa a entonação, mas eu fico pensando, o que incomoda tanto se falar nisso, se essas pessoas forem incomodadas a vida inteira? Exato. Que raio de incomodação é essa? Séculos, né? O que nós estamos incomodando tanto? Eu, branca, falando sobre como é que eu posso incomodar? O pior de tudo é sabe? Eu fico pensando, não tem fundamento, A tia. gente ouve pessoas brancas que dizem, mas para que falar disso? Vocês estão justamente evidenciando o preconceito. Ou eles mesmos... Olha só, vai dizer que tu nunca ouviu isso? Eles mesmos se discriminam. Muito, gente, essa expressão eu já ouvi. Eles mesmos se discriminam, para que falar disso? Como assim? E aí, assim, ó, é uma questão tão interessante, porque é a leitura do contexto a partir de mim, do meu umbiguinho. O que o outro sente, a dor do outro, não importa. Por exemplo, ontem eu passei o dia fazendo uma ação de injúria racial. Fazer a ação judicial de injúria racial não é o problema. Não é tanto problema. Em que pese tem que provar, não sei o quê. Agora, como é que eu vou consertar dentro daquela moça que está ali na minha frente, dilacerada, que foi xingada de crioula, de negra, nojenta, suja? Como é que eu conserto nela isso? Exatamente, perfeito, perfeito. Sabe? Essa é a questão. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o que? É uma brincadeira. Mas não existe brincadeira. Não existe brincadeira com coisa séria. Ou então, assim, agora tudo é mimimi. Antigamente a gente podia fazer. Não, senhoras e senhores, antigamente nunca também. Pode. Nunca pôde fazer. Fazer chacota com características, seja físicas, comportamentais ou qualquer uma de uma pessoa, não é aceitável. É muito interessante. Ontem eu estava assistindo a minha folga. Eu tinha coisa para fazer. Eu digo, agora eu vou me folgar. Nem vou me permitir. Eu vou me folgar. Eu estava com folga de mim mesma. Assim, até eu saí do corpo, me folguei. Assistindo Máquina Mortífera. A sequência de todas as máquinas mortíferas. Olha a folga. Maratonando Máquina Mortífera, adoro. E meu Deus, Danny Glover e o Mel Gibson. São parceiros, dois policiais, um branco, que é o Mel Gibson, e um negro, que é o Danny Glover, famosos atores da saga Máquina Mortífera. Máquina Mortífera 2 é justamente sobre isso. Eles têm um alemão, um europeu, que faz lavagem de dinheiro, e que é a favor do apartheid. Então tem toda essa questão, e eles, os contra-negros, digamos assim, nem sei o que mais usar, se é racista, eu não sei mais o que dizer sobre essa gente. E eles achavam um absurdo um policial branco trabalhando com um policial negro. Como é que trabalha com um policial negro? Um policial branco não pode misturar a questão da raça ariana, a raça pura, daquela raça pura. E a gente percebe, por exemplo, nos filmes,
percebe na arte, seja ela a sétima arte, que é o cinema, seja no teatro, seja na literatura, que há muito tempo se discute isso de alguma maneira. O que não se discutia antes, ou porque não era permitido, seja lá pelo que for, porque interessante, mais do que isso, importante e necessário, sempre foi. Sempre foi, mas eu acho assim, ó, agora a gente também tem uma abertura um pouco maior e nós, negros, não ficamos quietos nunca. Então tem um movimento negro que vem crescente e um movimento negro que vai se expandindo em muitas frentes, né? Então a gente tinha o movimento negro unificado, mais algumas outras questões, instituições que faziam com que esse movimento eclodisse no país. Mas é uma construção também, é uma construção. Não é fácil tu chegar para a mulher que... Gente, vamos contar dentro da minha área, da advocacia. Não, imagina hoje tu, uma mulher negra, falando sobre isso. Assim, ó, dentro da advocacia tem mulher negra que não se intitula negra. Olha só, gente, pelo amor de Deus, um tema maravilhoso desse. Estão me dando 1 minuto ali para terminar o programa. A gente vai ter que seguir com esse assunto, pelo amor de Deus. Xingaram o Fernando agora. Vamos com o poema para a gente encerrar o nosso programa de hoje, né? Hoje, então, com Conceição Evaristo, o poema Eu, Mulher. Grande Conceição. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher. Abrigo da semente. Moto contínuo do mundo. Lindo, né? Fechou com Evaristo, maravilhoso. Conceição Evaristo. E este foi o Jogo de Cintura de hoje, com um tema muito denso, necessário e ao qual nós voltaremos certamente. Jogo de Cintura tem parceria de Inana, seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. A gente volta em outro dia com o Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.